Olá, vamos dar continuidade então hoje ao projeto do nosso sistema de controle de séries, onde a gente pode favoritar as séries e fazer busca, consultar as temporadas, consultar o elenco, enfim, buscar todos os dados de determinadas séries. Esse sistema ele começou a ser elaborado desde o protótipo no Figma. A gente definiu qual API que a gente ia utilizar. No meu caso, eu estou usando então uma API para consulta de dados de séries. E começamos o desenvolvimento utilizando o React através da ideia do VS Code. Então já criamos ali o nosso primeiro componente, que é o cabeçalho da aplicação. E nesse vídeo especificamente a gente vai criar o segundo componente, que é o card, que representa uma série, com os dados resumidos ali, com as informações da série, o pôster, a avaliação que aquela série tem, o título. E aí se o usuário quiser ele pode clicar e ter mais informações a respeito daquela série. Então vamos para o desenvolvimento. Então esse daqui é o protótipo da nossa aplicação. A gente já fez essa barra de pesquisa, né? Essa parte das tabs, né? Das guias que a gente vai utilizar para fazer a navegação, a gente vai fazer posteriormente, porque depende um pouco de alguns recursos que a gente vai ver ainda, que é a parte de navegação, né? De troca de páginas. Então essa parte a gente vai deixar para fazer depois para não ter um retrabalho. E então o foco desse vídeo é na criação desse componente aqui, que é um card que representa a série. Então vamos começar montando o HTML desse componente aqui. Então basicamente ele vai ser uma div. Dentro dessa div a gente vai ter uma outra div com a imagem do pôster. Vai ter esse ícone dentro dessa div, porque o ícone vai ficar aqui dentro, esse ícone que vai favoritar. Depois ele vai ser um botão de ação. Depois uma outra div dentro do card com essas informações aqui de texto e depois um botãozinho aqui que vai ser na verdade um link para abrir os detalhes da nossa aplicação. Então vamos lá para o VS Code. Aqui no nosso app.js a gente tem basicamente a estrutura principal do app e o único componente que a gente tem é o header, né? Então, na execução do nosso site, ele está dessa maneira. Só tem esse header que a gente utilizou na outra aula. Então, vamos criar agora o componente card. Eu já tenho aqui os arquivos criados, né? Então, tem o card JSX e o card CSS. Então, vamos começar a criar aqui o componente do card utilizando o React. E vou fazer um componente funcional. Então, a gente vai utilizar aqui Export Default. Ao invés de criar uma classe com métodos e atributos, a gente cria esse componente na forma de função. Vou usar aqui por enquanto um componente nomeado. E o que vai fazer essa função? Basicamente ela vai retornar um card para a gente, né? E aqui eu desenho o card. Esse card vai ser então uma div. Vou usar o nome da classe que representa o card. Essa classe a gente vai usar para formatar ele. Vou usar essa classe, vou usar nome minúsculo aqui, card série. Então o que ele representa aqui é o card da série, tá? Aqui a gente tem que usar class name ao invés de class, que seria o atributo do HTML para definição da classe CSS, porque class é uma palavra reservada do JavaScript, eu posso criar classes, né? Então a gente tem que usar o class name aqui dentro do JSX. Então eu criei aqui foi essa div principal aqui de fora, que é o card. Dentro dessa div, a primeira coisa que tem é uma div com imagem. Então eu vou criar aqui uma outra div. Dentro dessa div eu vou ter o ícone, né? O ícone, vamos ver como a gente fez o ícone no spam. O class name dele vai ser material icons. E o texto dele vai ser o nome do ícone que a gente quer. Vou colocar por enquanto favorite, só para ver se já está carregando. Depois a gente coloca o sinalzinho de mais, tem que pesquisar qual é o nome do ícone de mais. O próximo elemento que a gente tem aqui é a imagem, né? Então a gente vai colocar dentro de uma div. Vamos utilizar o class name para a gente formatar depois. Vamos chamar de poster
image. E aí o elemento que a gente vai ter é o detalhe, é esse detalhe. Então a gente já tem aqui o span, tem a imagem, e agora a gente tem esses três elementos aqui, essas três linhas, dentro de uma div que eu vou chamar de detalhe do card. Então eu já vou definir o nome da classe aqui como card detalhes. O que tem aqui dentro do detalhe do card? Tem um ícone de estrela, class name material, acho que é estrela mesmo, e tem a nota, né? Vou colocar aqui uma nota de exemplo. Depois a gente tem um título da série, vou colocar dentro de um H1, vou colocar um dado de exemplo aqui, e a gente tem a data de lançamento dessa série, vamos colocar aqui uma data de exemplo também. E aí acabou o card detail, né? O próximo elemento aqui então é o botão, vamos fazer como um link. Vou colocar sem caminho por enquanto. E o conteúdo aqui vai ser um ícone. E não sei qual é o nome desse ícone, a gente tem que pesquisar depois. Seguido do texto, detalhes. Então, estrutura do HTML inicialmente do nosso card é esse daqui. Sobrou uma div aqui, né? Acho que sobrou uma div aqui. Pronto. Para a gente conseguir ver esse card aqui na nossa página e já ir acompanhando como está ficando a aparência, vamos aqui no nosso app.js, importar. Então aqui já tem a importação do header, fazer a importação aqui do card, barra card série, barra card série, chamar ele de card séries também. E aí eu vou adicionar então na minha página um header, seguido de um card, que depois a gente vai personalizar. Então vamos ver, aqui eu tenho então um card com aquelas informações que a gente colocou ali. Então vamos começar a formatação dele, né, para ele ficar com essa aparência aqui. Eu vou abrir aqui o arquivo CSS, tentar deixar os dois juntos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é essa classe aqui, card series. Então a denominação de classe começa com ponto. Vou colocar a cor da fonte, vai ser branco. Para essa configuração ter efeito, a gente tem que importar esse CSS aqui. Agora sim, então clicou aqui a fonte em branco. Os ícones não estão aparecendo, então vou dar uma olhada aqui no Material Icons. Qual é o nome correto? Então, se eu procurar aqui por ADD, é aquele botãozinho de mais que a gente vai utilizar. Então é esse nome aqui, ó. ADD Círculo Outline. Vamos voltar aqui e usar este nome. Salvou e continua sem aparecer. Então a gente ainda não importou a fonte para representar esse ícone aqui. Então vamos voltar aqui no Material Icons, esse daqui é a tag, aqui em instruções a gente tem as opções, vamos usar diretamente da web. Então usando
Google Web Fonts, a gente copia esse daqui, e aí no nosso app.js, no app CSS, a gente faz a importação. Então a gente tem essas duas fontes aqui, vamos importar também essa fonte, fazer assim. Vamos copiar esse e pegar daqui só o endereço. Então esse endereço a gente vai usar aqui. Então aqui a gente coloca o endereço da fonte do Material Icons. Aí aqui a gente já tem o ícone de mais, o ícone de estrela, o ícone de detalhes, que é um play, a gente tem que encontrar aqui. Vamos ver se temos uma dica. Acho que é esse aqui. Preenchido. Então esse daqui. Play Circle Field. Vamos colocar esse nome agora correto aqui. Completinho. E aí então nós temos nossos ícones já certinhos. Muito bem. Próximo passo é acertar uma cor de fundo para a gente ver como que é o tamanho desse card aqui. Então vamos colocar aqui uma cor de fundo no nosso CSS. Então esse card vai ter um background color, utilizando essa cor que foi prevista aqui no Figma, que é essa cor aqui, 2C, que é a mesma cor de fundo da nossa barra de navegação, né? Então o que a gente pode fazer, só testar essa cor aqui, 2C, e aí a gente já tem o nosso card com a mesma cor da barra de fundo. Só que aqui a gente tem um problema. Uma melhoria que a gente pode fazer no nosso código, que é a seguinte. Eu vou abrir aqui o CSS do cabeçalho. Ele tem aqui o background color 2C e nosso card também tem o background color 2C, que são aquelas cores padrões que a gente definiu para o nosso layout. Então ele tem o preto, que é a cor de fundo, tem esse cinza, que é uma cor para dar o contraste, e ele é usado em vários elementos. Agora imagine aqui, em um certo momento você resolve que esse 2C ele não é uma cor tão boa e você quer trocar por uma outra cor. Então você tem já dois componentes dentro do seu layout, o cabeçalho e o card, que usam a mesma cor. Então se você precisar mudar essa cor, digamos para um cinza mais claro, você teria que mudar já em dois componentes. Conforme a aplicação vai crescendo, você vai ter mais lugares que vão usar essa cor e aí uma mudança vai gerar um retrabalho muito grande. O que a gente pode fazer então usando o CSS é criar variáveis de cores. Então a gente pode dar um nome para essa cor e se a gente mudar essa variável ele vai mudar em todos os componentes, sem a gente ter que ficar mexendo um por um. Então já vamos fazer essa melhoria para a gente já seguir daqui com uma certa flexibilidade. Eu vou declarar essas variáveis no app CSS, que é uma classe de mais alto nível que está disponível, que vai estar disponível em todos os outros lugares, né? Tudo está dentro do app. Então essas variáveis vão estar disponíveis nos outros componentes também. Para criar uma variável, a gente usa essa seguinte sintaxe aqui, ó, menos menos e o nome da variável que a gente quer criar. Então eu vou criar um nome para essa cor. Vamos chamar essa cor de destaque. O destaque seria mais... Então a gente vai ter a cor primária. A gente pode cair na tentação de criar uma variável chamada cinza. Só que se o design de repente resolver que cinza não é legal e ele quer usar azul, essa variável ela não vai mais fazer sentido. Então eu vou chamar essa cor de
background item, que não é o background da página, mas vai ser o background do item. Então ele é o background da barra de navegação, é o background do card, e aí ela fica com um nome mais genérico. Então o background item, poderia até colocar background item color, né, por ser uma cor. Vai ser essa cor aqui, 2C. A gente pode também já criar o destaque color, que vai ser o amarelo, né? O destaque color vai ser o amarelo. Eu vou pegar do Figma qual é a cor desse amarelo aqui. Copiar. Então esse daqui é o destaque color. Além disso, outra cor que a gente definiu é o azul, né? O azul ele vai ser usado em diversos lugares, que é esse azul aqui. Então já vou também pegar ele e vou chamar de primary color. Primary color. Da mesma maneira que a gente está fazendo para a cor, a gente pode fazer para outros elementos. Então, se a gente para outras variáveis, por exemplo, altura, largura, borda, né? Então a gente pode criar qualquer atributo de CSS, a gente pode usar nomes, né? Criar variáveis aqui com esses nomes. A gente está fazendo aqui nesse caso só para a cor. Então agora eu tenho essas cores: background item color, destaque color, primary color, que é as cores que a gente define na nossa aplicação. E aí então, ao invés de eu usar aqui a cor direto, eu uso a variável. Para isso eu vou usar a função var e o nome da cor. Para não errar, vou copiar aqui e colar. Então, se eu mudar agora no meu app CSS aquela cor, aquela definição, eu já mudo todos os componentes que usam essa cor. Eu vou fazer a mesma coisa, fazer essa adaptação aqui no CSS do header, né? Aqui a gente está usando direto a cor, vou passar a usar essa variável. Então aqui no header, a gente vai trocar isso daqui pela variável. E aqui também nós vamos usar destaque color. Vamos ver se está funcionando ainda. Está funcionando. Aí, se eu quiser mudar, se eu não quiser mais trabalhar com esse cinza, agora a minha cor de background vai ser branco. Aqui é o único lugar que eu tenho que mudar. E aí ele já aplica em todos os lugares, né? Então usar a variável é uma maneira aí bem prática. Coloquei uma cor errada aqui, né? 2C. Da gente conseguir flexibilizar o layout, né, nosso. Então a gente pode mudar rapidamente. Então agora eu já sei que o meu card está gigantesco, né? Vou definir uma largura máxima para ele. Então a largura máxima dele vai ser 200 pixels, é um card pequeno. Então tá aqui meu card. Vamos arredondar um pouco a borda. Border radius, acho que 10, que nós usamos na prototipagem. Deu uma arredondada. Tá bom. E aplicar a fonte. Vou aplicar a fonte family. Pronto. Vamos dar uma margem de 15. Para ele não ficar tão colado. Agora já está destacado. Então vou começar a trabalhar agora na imagem, né? Vou colocar a imagem aqui. A imagem a gente vai colocar como background desse div. Então a gente tem aqui um div com a classe poster image. O background dele vai ser a imagem. Então a primeira coisa que eu vou definir é o tamanho dele, porque ele está bem pequeno, ele está sem tamanho nenhum. Então quem tiver a classe poster image vai ter um padding. Vamos
colocar 120 pixels, depois a gente ajusta. Então agora meu div está aqui com tamanho 120. Na verdade 240, né? Porque o pad é interno, então ele dobra. Vou colocar uma imagem de exemplo aqui. Vou pegar uma URL de uma imagem aqui, tmdp, que é a imagem que eu vou utilizar. Background image vai ser desta URL, entre aspas. Então a gente tem aqui a imagem, ela está gigantesca, a gente tem que redimensionar ela. Primeira coisa é que eu já vou trazer uma imagem menor, né? Porque está trazendo o tamanho original, eu quero com 200 pixels de largura. Já ficou melhor. Aqui quando ela termina, ela começa a repetir, né, a imagem, porque ela está um pouco maior. Então a gente vai desabilitar esse comportamento de repetir, que é o background repeat, no repeat. Então ela não repete mais. E aí daqui está sobrando um espaço em cima, porque na verdade esse item aqui tem que estar dentro dessa div. Uma classe aqui chamada favbtn. E vamos formatar ele favbtn, colocar a posição dele absoluta. Aí ele já vai para dentro. Aí a gente coloca então left de 10 pixels para ele ficar ali na direita. E a gente pode adicionar uma margem, um padding também de 10 pixels, para ele não ficar tão colado ali na margem. Muito bem. Então a gente tem aqui só ajustar o tamanho. Eu acho que aqui a gente vai precisar de mais espaço. 150. Já dá uma altura legal, e aumentar um pouco mais, deixar 150 por 100. Acho que é isso. Então a parte da imagem a gente já tem. Acho que precisaria só arredondar um pouco a parte de cima da imagem. Então só a parte de cima da imagem, a gente vai colocar o border radius desse cara. Se a gente colocar 10 pixels, ele vai colocar a borda em todos os lados da imagem. Então tanto em cima quanto aqui embaixo, né? Não dá para ver muito, mas aqui também está arredondado, que a gente não quer isso. Então a gente vai passar esses valores de forma separada. Então a gente vai ter 10 pixels em cima, 10 pixels na direita e nas duas partes de baixo 0 pixels. Então aqui fica reto, compondo melhor aqui o ambiente. Então vamos formatar esses elementos. Primeiro a cor dessa estrela. Essa estrela é um span dentro do card detail. Então dentro do card detail tem um span. A cor desse texto vai ser, a partir da minha variável, aquela mesma cor amarela, que é destaque color. Então tá aqui amarelinho. Beleza. Tem um alinhamento aqui que a gente precisaria resolver, mas a gente pode fazer depois. Dentro do meu card detail, o alinhamento do texto está centralizado. Então não quero esse comportamento. Text align à direita. Vamos colocar uma margem, um padding de 15
pixels, para não ficar tão colado. Aí aqui vai o título e esse subtítulo ele vai ser bem menor, ele é um H2. Vamos colocar um font size 0.8 em 80% do tamanho padrão da fonte. A cor dele vai ser cinza. Na verdade, eu vou diminuir a opacidade para manter as mesmas cores. 0.8. 0.7. Então ele é branco com uma opacidade maior, vai deixando ele mais levinho. E a fonte ainda está um pouco pesada, vamos diminuir o peso da fonte. Light. Beleza. Então agora a gente vai para o botão. Então tem que usar uma classe. Class name btn detalhes. Primeiro um background color com a minha cor de atividades primárias, que é a atividade principal da página. Então ele está aqui com a minha cor que foi definida. A cor do texto é branco. Ele tem uma borda arredondada. Beleza. Agora vamos acertar o tamanho dele aqui usando um display flex. Ele ocupou o tamanho todo. Vamos colocar uma margem de 10 pixels nas bordas. Vamos centralizar o conteúdo. Align Justify Content Center. Vamos colocar mais paddings para aumentar o tamanho dele. Beleza. E a gente pode fazer um align itens ao centro. Aí ele vai alinhar. A gente poderia fazer a mesma coisa aqui depois, né? Agora esse sublinhado aqui é por conta que é um ícone, né? Então a gente precisa tirar isso. É um link. Que é o text decoration. A gente define como vai ser. Essa parte de baixo a gente define que não vai ser nenhum. Então aí está o nosso botão de detalhes. Acho que está muito espaçado aqui, né? Todos esses elementos estão muito espaçados. O que a gente pode fazer aqui é acertar esse CSS para eles ficarem mais juntinhos, não precisa ocupar tanto espaço assim. Então, vamos ver o que está dando todo esse espaçamento aqui. Aqui nas propriedades computadas, a gente consegue entender. Ó, ele está com 170 por 38, não tem padding, não tem borda, mas tem uma margem grande calculada aqui, né, desse elemento. Então, acho que provavelmente deve ser o que está acontecendo com esse elemento também. Ó. A margem, estão com margens top muito grande. Tá? Eles estão herdando a margem que a gente definiu aqui para esse elemento. Então, vamos fazer esse ajuste dessas margens. Então, o H2, H1 e H2. Vamos remover a margem. Então, esse daqui é o H2 e o H1. Eu quero que tenha margem 0. Pronto. Então,
Então essa é uma maneira de a gente entender o que está acontecendo com o nosso elemento e por que ele está se comportando desse jeito. Aproveitando que a gente está aqui com o DevTools aberto, quando a gente seleciona um elemento aqui, por exemplo, esse título, o DevTools dá aqui uma nota de contraste, né? Quando a gente falou um pouco sobre cores, a gente falou a questão do contraste das cores, né? Então esse título aqui ele é basicamente texto branco, né? Texto branco com fundo preto, né? A nota do contraste é 13.97, então tá ok, né? Então contraste muito bom. Então a gente tem essa nota aqui. Nesse amarelo a gente tem uma nota um pouco menor, 8.6, mas ainda tá muito bom, né? Agora aqui ele não está me dando, por ser um link, né? Ele não está me dando o contraste. Mas ninguém se importa. Então aqui a gente tem o contrário, né? O texto preto no amarelo também tem um contraste bom. Então por aqui você consegue vendo que nota que o Google está dando para o seu contraste. Essa é uma questão importante para acessibilidade. Então beleza, esse meu componente está pronto e minimamente formatado. O que a gente pode fazer aqui para simular, né, quando eu tiver diversos cards, é inserir diversos cards aqui e ver como ele se comporta, né? Então a primeira coisa que a gente já tem que acertar é a questão do alinhamento aqui, né? Então esses meus cards eles têm que estar num componente que vai fazer o controle de deixar um do lado do outro. Então eu vou criar aqui uma div, né? Não vou fazer exatamente um componente, que é só uma formatação desse. Meus cards vai ficar dentro dessa div. Essa div vai ser o conteúdo do meu site. Então eu vou colocar uma class name content, né? Então a gente tem dentro do app um cabeçalho e depois o conteúdo, né, dessa página, que são os cards. Aqui não mudou nada, mas eu vou colocar no meu app CSS. No meu app CSS, eu vou formatar esse content. Ele vai ter um display flex e ele já cuida do alinhamento aqui dos meus cards, tá? Maravilha. Então é isso. Para não me alongar mais, basicamente esse vídeo é a formatação do card, a criação desse outro componente, que nas próximas aulas a gente vai fazer com que esses valores aqui sejam utilizados através da API. Então tudo que for dados variáveis aqui, né, a imagem, a nota, o nome, esse valor, a gente vai usar os dados da API. Então no próximo vídeo a gente vai ver como acessar os dados da API carregando os dados aqui direto no card. Um abraço e até lá.